a gente não cita muito, mas está aí. Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Você escolheu o melhor lugar para você estar nessa madrugada, que é na presença de Deus. Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder e feche os seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui nesse lugar. Eu te peço, Senhor, fala conosco através dela, dai-nos a tua direção, ó Deus, que a nossa vida nunca mais seja a mesma a partir da ministração do teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esta mensagem aqui que eu vou pregar hoje, ela é uma mensagem que já está na minha cabeça tem bastante tempo. Mas primeiro eu quero explicar para vocês o que é um prumo. O prumo, ele é uma ferramenta utilizada para alinhamento vertical, para garantir que as paredes não fiquem tortas. O prumo é um nivelador utilizado na construção e engenharia civil. Dentro da Bíblia, ele foi usado por Deus para avaliar a conduta e a retidão do povo. Se você quiser ouvir o complemento dessa mensagem que eu estou pregando hoje, é só você acessar aqui o YouTube da igreja e o Facebook da igreja e assistir a mensagem que a pastora Valéria pregou aqui ontem. Eu estava aqui participando do culto pensando, meu Deus, a pastora Valéria vai me estragar. Ela está pregando a mensagem todinha que eu ia falar, então eu vou só dar um complemento. Mas uma coisa que eu trouxe aqui, ela não tinha. Sabe o que é isso aqui, irmão? Os homens e as mulheres, vocês já viram um desse? Olha, isso aqui é um prumo. Essa parede que você vê aqui, olha, ela tem que ter um prumo para ela poder dar certo, ó. Ela tem que estar no prumo. Tudo que você for fazer de construção, tudo que você vê que foi construído, prédios, casas, foi através de um prumo. Sem o prumo, nada dá certo na construção civil. O que nós estamos mostrando para vocês aqui? Como usar um prumo. Você vai falar assim, poxa, eu aprendi, eu posso até ser um pedreiro. Pode. O que acontece? Para você usar o prumo, você vai ter que pegar o prumo de baixo para cima. Mesmo que você coloque a primeira fileira de lajota, você colocou, bateu o nível e colocou a primeira fileira de lajota. Aí você vai colocar a segunda. O que você vai fazer? Vamos supor que essa Bíblia aqui seja a primeira lajota. Certo? Aí, o Wilson Roberto Carvalho Neves vai trazer a segunda lajota aqui para mim. Isso. Aí, isso, fica aqui perto de mim. Aí chegamos à segunda fileira. Coloca aqui em cima para mim. Quando ele colocar a segunda lajota, o que eu vou fazer? Eu vou passar o prumo nela, aqui eu vou ter que ir chegando, ó, até chegar no ponto certo. Você desce assim, ó, e coloca aqui, ó. Ela tem que ficar no prumo, você tá vendo? Ó, tá fora. Aí eu vou ajeitar aqui. Aí o Danilo, pode ficar por enquanto aqui, vai trazer para mim a terceira lajota. Traz para mim a terceira lajota. Ó,
Vamos ensinar a mexer com prumo, hein? Tá aqui, ó. Coloca aqui em cima para mim. Aí nós colocamos a terceira carreira. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o prumo da terceira pela primeira, não é pela segunda. Vocês estão entendendo como é que faz? Aí se vier a quarta, a quinta, todas têm que ser pela de baixo, porque senão a parede fica torta. Você não pode tirar o prumo pela segunda. Muito obrigado a vocês. Pode levar a lajota de vocês aqui, ó. Obrigado. Exemplificamos aqui. Quando você vai levantar a parede, então você vai subindo e fazendo ela no prumo pelo que está embaixo, certo? Todo mundo entendeu essa parte? Então não dá para você tirar o prumo da metade para cima, porque de repente vai sair torta a parede. Um lado vai estar certo e o outro lado não vai estar. Agora vamos analisar o que a palavra de Deus está nos mostrando. A palavra de Deus está falando algo aqui bastante inusitado. Vê se você consegue imaginar o que a palavra de Deus está falando. Ela diz aqui que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava em cima de um muro. Você imagina Deus em cima do muro? Estava lá em pé em cima do muro. A visão que a Bíblia está dizendo que Amós, o profeta, viu Deus em cima do muro. Olha o que Deus quer falar. Deus, ele usa figuras que nós entendemos. Deus, ele não vai falar de coisas que nós não entendemos. Então ele pega exemplos da natureza, exemplos do dia a dia, para que nós possamos compreender. Deus estava em cima do muro, e aí já chamou a atenção de Amós. E o que é que Deus estava fazendo lá em cima? Ele diz aqui, olha, ele estava, o muro tinha sido levantado no prumo, e ele tinha um prumo na mão. Então vamos lá, Deus, ele estava com o prumo em cima, lá em cima, medindo, com o prumo, ele estava vendo se o muro estava no prumo. Deixa eu te perguntar uma coisa, se eu passar esse prumo na sua vida em 2023, vai estar no prumo ou vai estar torta? Se você mesmo passar o prumo na sua vida, como é que vai estar? Vai estar no prumo ou vai estar fora do prumo? Entende o raciocínio? Deus, ele estava mostrando assim, olha, esse muro aqui, e Deus com o prumo na mão, e mostrando para Amós, e Amós procurando entender o que quer dizer isso. Aí Deus, ele vai explicar. O Senhor, ele perguntou para ele, o que você está vendo, Amós? O que Amós estava vendo? Ih, os irmãos dormiram. Vou perguntar de novo. O que Amós estava vendo? O prumo. Aqui, ó. Deus em cima do muro parecia que chamava mais atenção. Mas não. O que estava chamando a atenção de Amós era o prumo. Porque Deus estava com o prumo na mão. Estava mostrando algo para ele. E dentro dessa visão, quando Amós responde um prumo, então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Amós, ele é contemporâneo de um rei de Israel chamado Jeroboão. Jeroboão foi levantado por Deus depois do pior rei que existiu, que foi Acabe, no reino de Israel. A visão de Deus era que Jeroboão fosse purificar o povo. A visão de Deus era que Jeroboão fosse trazer a verdadeira adoração para o meio do povo, trazer a verdadeira adoração para o meio de Israel. Mas Jeroboão, ele ficou com medo do povo se voltar para o reino de Judá. E Jeroboão, então, pratica as mesmas obras de Acabe. Ele pratica os mesmos pecados de Acabe e leva o povo à idolatria. Então Deus vem e fala com Amós, dizendo que ele ia colocar um prumo no meio do povo de Israel, para que Israel pudesse se consertar. Eu quero citar outro texto, Isaías 28, 17. E regarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo.
A visão de Deus, e você vai ver outras passagens falando sobre o prumo. Quando Deus coloca o prumo, Ele está dizendo assim, ó, eu quero uma vida reta, eu quero uma vida santa. A explicação que eu dei para vocês, ela tem um respaldo bíblico. Quando o Senhor fala em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando para Pedro, Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, referindo-se a Ele mesmo como uma rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a ideia de Deus é que nós estejamos construindo a nossa vida em cima da pedra fundamental que é o Senhor Jesus. Quando você lê o texto bíblico, você vai chegar em João, e João vai dizer que ele é a palavra viva, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja bem, a palavra de Deus está aqui. Essa é a palavra de Deus. Então o que vai colocar a nossa vida no prumo? Se a base for a palavra de Deus, então a nossa vida vai ser reta. Se a palavra de Deus não for a base, a nossa vida não será reta. Deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ouvir conselhos. Você vai ouvir pessoas falando com você. Você vai ouvir pessoas dizendo coisas para você se entortar, para você sair do prumo, para você sair da direção. Eu pedi para deixar essa Bíblia aqui, justamente para dar este exemplo aqui, ó. É baseado na palavra de Deus que nós vamos colocar a nossa vida no prumo. Não é baseado naquilo que o pastor está falando. Não é baseado no que os nossos amigos estão falando. Não é baseado naquilo que as pessoas estão falando para nós. Mas é baseado naquilo que a Bíblia diz. Naquilo que está escrito aqui de Gênesis a Apocalipse. Vocês vejam que nós vivemos esse ano de 2023 a supressão de textos bíblicos. Existem Bíblias que foram editadas, que estão aí sendo vendidas com textos suprimidos da Bíblia. Por quê? Porque eles estão inventando e falando assim, não estava nos originais, então nós temos que trocar. Existem comunidades que se levantaram e que eles têm a sua própria Bíblia, dizendo que é uma Bíblia específica para aquele povo. Então estão tentando tirar o prumo para que dissesse o seguinte, quem é a base? De onde que eu vou me levantar? De onde que eu vou construir a minha vida? É a partir de quê? E muitas pessoas estão abandonando a rocha que é Cristo e estão pegando palavras, opiniões e situações da sua vida e a sua vida vai ficando torta. A sua vida vai ficando distante da palavra de Deus. Tem uma canção que eu aprendi com um grupo missionário de crianças da igreja, que ela fala assim, que havia um homenzinho torto, que ele andava no caminho torto, ele tinha uma casa torta, e tudo na vida dele era torto, mas se endireitou quando ele encontrou-se com Jesus Cristo. Então a grande questão é, se a sua vida está torta por alguma coisa que aconteceu, se a sua vida não está no prumo por alguma coisa que aconteceu, na presença de Deus, você pode recomeçar a construção. Você pode começar de novo em cima da palavra de Deus. O Senhor, Ele nos diz em 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como pedras vivas. Então, o que eu vou fazer com essa pedra viva que é a minha vida? O que você vai fazer com a pedra viva que é a sua vida? Você vai colocar ela em Jesus. E o prumo de Deus, a palavra de Deus, ela vai alinhando você. Ela vai colocando você na direção certa. Ela vai colocando você reto. Ela vai te dando a direção. Muitas vezes, irmãos, as pessoas se entortaram. As pessoas estiveram em situações complicadas durante o ano porque ouviram coisas que não eram para ouvir. Vocês vejam, irmãos, que neste ano de 2023, pessoas se mataram por causa de comentários na internet. Pessoas se mataram por causa da opinião dos outros. Irmãos, quem está firmado aqui, ó, quem está firme, quem está no prumo de Deus,
podem falar o que quiserem, porque o prumo, o que segura, o que prende, o que dá segurança, está aqui, irmão. Todos os dias nós meditamos nesta palavra, nós buscamos nesta palavra a razão da nossa vida. Então, podem falar o que quiserem, irmãos, podem escrever o que quiserem na internet, podem cancelar no mundo. O negócio é simples: o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui na terra ele pode até ser cancelado. A Bíblia fala também em Mateus 7:24 que o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua casa não caiu. Quando Jesus ele dá um exemplo, ele fala assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai descer a chuva, vai correr o rio, mas aquela casa, ela não vai cair, ela vai permanecer firme, porque a casa, ela está no prumo. A casa, ela está firme, a casa, ela está segura. Então, se a casa está na rocha e está no prumo, ela não cai. Mesmo que as pessoas falem mal de você, mas a sua casa não cai. Mesmo que as pessoas se voltem contra você, mas a sua casa não vai cair, porque ela está na rocha, ela está no prumo, ela está na direção da palavra de Deus. Agora, que tipo de homem e mulher somos nós, a igreja de Deus? Nós somos aqueles que constroem a sua casa na rocha e que andam no prumo da palavra de Deus, ou nós somos aquelas pessoas que constroem a sua casa sobre a areia? A Bíblia diz que vai vir a tempestade, o vento vai soprar e aquela casa vai cair, e vai ser grande a ruína daquela casa. Irmão, você está de pé na presença de Deus, você está firme na presença de Deus. Se você não estivesse na presença de Deus, você não estaria aqui, você estaria em outro lugar. Mas se você está aqui na presença do Senhor hoje, é porque você entende que o prumo para a tua vida é a palavra de Deus. A direção para onde você vai crescer é para o céu. Aonde está o seu alvo, o seu objetivo, está diante de Deus. Hoje nós temos a revelação de Deus para a nossa vida. E como é que nós vamos sair daqui hoje? Se você chegou aqui um pouco torto, não se preocupe, a palavra de Deus, ela tem o poder de te endireitar. Se você chegou aqui um pouco abatido, um pouco triste, achando que não vai dar para chegar no final, não se preocupe, a palavra de Deus tem o poder de te consertar, de te colocar na direção certa, de te colocar no rumo certo, de te colocar no prumo certo. Mas esta construção, ela passa pela sua vontade, pelo seu querer. Deus já colocou o prumo, Deus já deu a direção, a palavra de Deus já está nas suas mãos. Se você não puder ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia. Temos aplicativos que dá para você ouvir a Bíblia todo dia. Nós temos a possibilidade de você aprender as coisas de Deus, de você crescer na presença de Deus. Então, do que é que nós precisamos? Nós precisamos da nossa vontade. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida firme na rocha que é Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida firme na presença de Deus. E para isso, você não precisa de um pregador como eu. Você não precisa de estar num local específico. Você precisa de querer construir a sua vida na presença de Deus. Você precisa querer colocar a sua vida no prumo da palavra de Deus. Não é no prumo da palavra do pastor. Tem muita gente que fala isso. Ah, mas o pastor fulano de tal falou isso. Irmão, deixa ele falar. Aí a pessoa fala: ah, mas o fulano pregou heresia, falou isso. Eu não estou nem aí para ele, eu estou firme na palavra de Deus. Porque quem dá um prumo para a minha vida é a palavra de Deus. Talvez, irmão, você tenha uma frustração com o seu próprio prumo. Às vezes a pessoa olha para o espelho e fala assim: nossa, eu tinha que ser mais magro. Aí ela fica querendo botar um prumo na vida dela. Às vezes ela olha e fala: não, mas eu tenho que engordar mais, eu sou muito magro. Aí ela olha e fala: ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Igual se fosse eu olhar para o espelho e falar: não, eu tenho que botar uma peruca, vou botar uma peruca.
Já pensou que coisa horrível chegar aqui com uma peruca, irmão? Então tem homem que olha para você, é porque ele é calvo, ele fala, eu vou botar uma peruca para ficar mais jovem, mais bonito. Entende? Aí a pessoa quer colocar um prumo para a vida dela. E toma cuidado com o que você está vendo, com o que você acha que é o prumo da sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Se você entender que você veio de Deus e que você vai voltar para Deus, você não é um filho abandonado, uma filha abandonada, mas Deus te colocou nesse mundo com um propósito e um plano. Então você compreende quem você é, e o prumo para a sua vida não é você mesmo, o prumo para a sua vida não é o que eu estou falando, o prumo para a sua vida não é o que as suas amigas estão falando, o prumo para a sua vida não é o que os seus amigos estão falando, mas o prumo para a sua vida é o que a palavra de Deus está falando. Então você procura na Bíblia. Se tiver na Bíblia, então está no prumo. Se não tiver, não está. Você não vai viver mais sem rumo, você não vai viver mais sem direção, mas você vai viver na direção da palavra de Deus. Então o prumo não sou eu que vou colocar sobre você, é a palavra de Deus. É você que vai se ver como a palavra de Deus fala, e é você que vai executar aquilo que agrada a Deus. Se você pode, por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Por favor.